Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá, olá, como é que vocês estão aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio com conteúdo relevante que com certeza vai agregar a sua vida e a sua fotografia. Mas antes de começar e apresentar as nossas ilustres convidadas de hoje, eu quero muito agradecer os nossos patrocinadores, Alpha Photobook, Café Ananias e Assis. São empresas que nós acreditamos de verdade e usamos todos os dias. Então vamos deixar as descrições aqui para quem não conhece ainda, vem com a gente. E só lembrando, você que tá aí agora, tira esse dedinho do teclado ou do celular e curte o nosso episódio, comente e se inscreva no canal. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e cada vez mais vamos poder trazer um conteúdo de primeira. Então agora, depois de todos os recados, né, Dani Nicolini, vamos apresentar aí essas duas feras que tem um nicho lindo, maravilhoso, que eu já tô toda soltinha falando eu quero. Mas vocês lembram que a gente tá entrando num desafio, né? Depois desse desafio, vocês cobram a gente, que a gente vai ver se a gente embarca nessa onda aí difícil pra caramba. Se a gente embarca. Então agora eu queria muito que vocês conhecessem as nossas convidadas. É um prazer recebê-las aqui, meninas Simone e Thalita. Uma salva de palmas pra elas. Elas chegaram e disseram, Ana, eu estou nervosa. Pra mim é como se fosse a primeira vez que eu fosse andar de avião. Não precisa, né? Elas sabem, elas não sabem ainda que vão ser acolhidas aí por vocês. Então vamos lá. Simone, seja bem-vinda. A gente quer agradecer muito. Thalita, a estar disponível e disposta a vir aqui bater um papo com a gente, abrir um pouquinho do dia a dia de vocês, abrir um pouquinho a realidade da fotografia, né, do nicho de vocês. Antes disso, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, porque elas estão tímidas mesmo. Eu tô com medo delas não soltarem a voz na hora que for pra soltar, tá? Ai, meu Deus. Vamos falar sim. Vamos lá. Simone Cristina, apaixonada por fotografia desde sempre, transformou seu talento em profissão há quase 12 anos, começando com casamentos e se especializando em ensaios femininos, onde encontrou sua missão, capturar a essência única de cada mulher. Thalita Ribeiro, jornalista de formação, sempre amou fotografia, vídeo e escrita. Como criadora de conteúdo, uniu essas paixões na empresa que compartilha com Simone, onde cuida da fotografia, videografia e do marketing digital. E agora, gente, mais do que sócias, somos parceiras na vida e no trabalho. Casadas empreendedoras, enfrentamos juntas os desafios de viver da fotografia, equilibrando criatividade, propósito e gestão. Nosso estúdio é a extensão do nosso sonho, mostrar às mulheres o quanto elas são importantes e únicas, usando a fotografia para elevar sua autoestima e valorizar a sua essência. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas aí. Obrigada. E vou começar com você. Queria que você contasse um pouquinho, né, de como tudo isso começou, como que você encontrou essa paixão por esse nicho, que a gente deve ter muitos desafios para ser uma fotógrafa especializada nesse segmento, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Obrigada pelo convite, estamos muito felizes. Na verdade, essa sensação mesmo de entrar no avião é realidade. E, assim, vai fazer 12 anos que eu estou na área, né, de fotografia. E eu comecei, na realidade, com casamentos, que eu acho que a maioria dos fotógrafos acabam indo para essa parte de festa. E no casamento, durante o making-off da noiva, desde o primeiro casamento, eu conseguia enxergar um lado de uma sensualidade diferente, né? Uma sensualidade leve por conta do véu, do buquê, das coisas que tinham ali para montar o making-off da noiva.
E aí, eu pensei, por que não trazer essa parte da sensualidade da noiva? Então, a minha história com os ensaios femininos já começou desde a época do casamento. E aí, conversei com a primeira noiva, perguntei se ela topava de fazer um ensaio durante o make-off dela. Eu nem sabia se isso ia dar certo, né? Porque já é uma loucura. Casamento, tudo muito rápido, às vezes tem atrasos, Às vezes ou a faz maioria assim. das vezes. E aí eu falei, vamos tentar, né? Então, essa primeira noiva, falei pra ela levar uma lingerie, deixar na malinha, que se desse certo, a gente ia fazer. Então, fiz as fotos, eu fiquei impressionada com o resultado e ela também. E isso eu fui trazendo para todos os casamentos. Você tem essas fotos? Tenho guardado. Ela permite mostrar, será? Não, já vamos falar sobre isso. É. São os erros. Faz parte, São né? os erros do passado, né? Então, assim, a gente vai tentando acertar e erra demais, né? Então, essa parte administrativa, essa parte de uso da imagem, Contrato, eu não tive né? esse cuidado Sim. no começo. Tava, né? Não tinha ainda. É Então, normal. eu estava tentando Sim. fazer algo diferente. Porque eu pensei assim, vou começar como fotógrafa de casamento, o que eu posso fazer de diferente? Então, o ensaio sensual da noiva, né, era uma coisa assim que não tinha muito. 13 anos atrás, né, 12 anos atrás, não tinha muito propaganda sobre isso. Na Então, verdade, você era nem uma coisa divulgava, minha. né? Não, eu não divulgava. Era uma entrega meio que em off que você Sim. fazia. Porque eu sou muito perua e eu gosto muito desse mundo sensual. Então, na verdade, hoje eu entendo que eu sempre tive vontade de fazer fotos minhas, sensuais, lá atrás, né, no passado. E aí era algo que eu não tinha acesso. Quando eu entrei na área de fotografia, eu pensei, vou proporcionar para ela o que eu gostaria que fizessem por mim, mas ninguém sabia, era uma coisa minha, né? E aí, todos os casamentos eu conversava com a noiva e falava assim, vou tentar fazer as suas fotos sensuais. Como é algo que eu não consigo garantir por conta da logística e tudo mais, se der certo, gravo num CD, na época era CD, né? Uhum, e te Escrito entrego, privado, sem e te compromisso. entrego. É. E depois, se você quiser fazer alguma coisa impressa para o seu noivo. Então, começou a dar certo. Só que isso não era divulgado por quê? Porque o medo vinha de mim. Que eu pensava assim, ela vai casar. Até parece que o noivo vai deixar postar. Então, vocês acreditam que eu nunca pedi? Naquela época eu nunca tinha pedido. Eu não existia nessa época, né? Já Isso vai ela chegar. não existia. Então eu não pedia pra ela, eu só fazia porque realmente eu queria dar Era de algo pra presente. você, né? Isso. na Era mais pra verdade, você mim. do que pra ela, né? E o que era interessante? Ela não esperava nada desse momento. Então, assim, hoje, com a maturidade que eu tenho, com a experiência, eu já faria totalmente diferente o processo, né? Poderia até ganhar algum dinheiro extra pensando por esse lado. Então, eu nem cobrava por foto extra. Na época, eu entregava todas as Já 2.000 fiz isso. fotos. É. E ali era um brinde pra ela. Então, eu não Que tinha brinde, muito... né? Era Que brinde. maravilhoso. Os noivos, com certeza, né? Amaram. Então, assim, como eu não tinha controle do tempo, eu não prometia nada e entregava tudo. E elas também não estavam esperando nada, porque imagina, estava acontecendo um monte de coisa, elas estavam preocupadas com outras coisas. Então, aquilo, pra mim, o que eu fizesse já ia ser algo surreal, plus, que é né? diferente Já é um de plus. hoje, que a pessoa me contrata já com essa expectativa. Uhum. Então, a experiência de fotografar várias mulheres, corpos diferentes, sem expectativa, eu trouxe do casamento. Do porque casamento. eu tinha 10 minutos pra fazer um mini ensaio sensual e eu conseguia. Que legal. Colocava véu na frente, né? Pedia pra ela levar algumas coisas. Só que conversando com ela, eu falava assim, se tiver atraso, a gente não vai fazer. Então, ela já estava ciente disso, né? Então, assim, o sensual, ele me acompanha já muitos tempos. Desde o casamento, Desde o você já começo. tinha esse olhar, né? Sim, então hoje, a experiência que eu tenho de fotografar a mulher, quando eu falo que qualquer mulher consegue ficar sensual, é porque são muitas mulheres, né? Então, assim, é gordinha, magrinha, alta, baixa. Olha lá, Dani, é né? pra nós, Dani, é pra Então- nós. Vamos, Dani. Então, assim, toda mulher fica sensual, toda mulher tem uma beleza única, independente de padrão, independente do corpo dela, é algo que dá, sim, pra trazer, extrair, né? Dá sim. Ai, que legal. E aí, o último erro que a gente
teve. Isso a gente já tava trabalhando juntas, né? Eu conversei com a noiva antes, achei que estava arrasando com o casal. Falei, olha, a gente vai fazer as fotos dela sensuais antes do casamento, consegui a locação, tudo bonitinho. Roupa, maquiagem, tudo. levei maquiadora. Falei, a gente vai arrasar, né? Vamos enriquecer com o ensaio sensual de noiva. Passamos a tarde toda fotografando. Ficou linda as fotos. Aí no final eu perguntei pra ela, a gente vai poder postar? Ela, só uma Vou ver com o meu outra. noivo. Aí o noivo Vocês não deixou. acreditam que a gente esqueceu de combinar isso com ela? O principal, né? O principal. Mas já aconteceu uma vez isso com a Renata também, né? Renata pegou uma influencer maravilhosa, linda, linda, linda. Foi. Fez, chegou no final, a moça falou, não. não Aí vai. ela falou, mas como assim? Tipo, Então são erros que hoje a gente já, né? Não comete, não. né? E aí eu não tenho nada praticamente pra não dizer nada, assim, agora... depois, um dos últimos casamentos é uma cliente que é uma inspirada, então ela veio do projeto Inspire-se, solteira, então ela foi fazendo vários ensaios, começou a namorar, e quando ela foi casar, ela falou, eu quero vocês. A gente e eu nem quero... tava mais fazendo casamento. Não, e ela, eu quero o meu ensaio sensual, porque ela já tinha Ai, feito vou ter que vários. casar. Então, eu acho Candidatos? Foi maravilhoso. só que aí Foi foi uma maravilhoso. proposta diferente, ela tava num hotel, né? Então, assim, combinei primeiro com a maquiadora dela a produção pra ela ficar 1 hora antes do horário previsto que ela iria ficar, né? Então, por exemplo, ela ficou 2 horas pronta antes do início da cerimônia. Então, eu tive meus 40 minutos maravilhosos. Então, aí, ali tem fotos que estão lá no nosso Instagram desse ensaio sensual de noiva, mas é porque tivemos a maturidade de conversar antes e combinar. Então a gente vai te pedir e aí as pessoas vão estar vendo aqui, tá bom? Tá bom. E aí, deixa eu tirar uma dúvida. Esse ensaio sensual de noiva, você só faz mesmo no dia do casamento? A princípio, A princípio, sim, Só mas- que hoje já é algo que dá pra combinar. Porque dá pra antes. combinar antes, Sim. né? Seria uma outra sessão, Sim, né? sim. Com mais calma, feita só pra E isso. sim, ela pode dar de presente pro noivo Sim. durante o make-off dele como presente. E aí, como tem foto, vídeo, vai acabar fazendo a reação dele, recebendo um álbum, fotos impressas. Gente, eu acho que eu vou ter que antecipar meu ensaio. Vamos. Ai. Em janeiro, dia 30 de janeiro, eu faço 21 anos de casada. Já pensou eu Seu marido vai entregar, adorar. Eu acho. entregar um Deixa eu álbum te pra contar, ele? Ana. A Presente gente, duplo, né, a pra gente você. Que monta legal. pra você uma caixa com fotos impressas, uma revista bem bonita. Aí você já escolhe a calcinha safadinha que vai nessa caixa, uma cartinha. Eu acho que vai ficar muito Acho que bom. vai dar bom, Se hein? você convidar ele, ele vai falar, nossa, que milagre! Um convite, né? Eu delicada, com calcinha dentro, que eu só falo gritando. Olha lá, é uma nova versão. Uma nova gostei, versão. já pode gostei, agendar, tá? gostei da ideia. agendar. É. Só corre um risco, porque já tivemos essa experiência de um casal, clientes e amigos nossos. Ela fez um ensaio sensual no estúdio. Na época foi o tema 50 tons de cinza. E aí, ele participou no final do ensaio, porque a gente deixa... quando é combinado, o homem chega no finalzinho, Sim. né? E aí, quando eles foram embora, a gente mandou mensagem pra ele só. Você já fez... já preparou a surpresa do Dia dos Namorados? Ele, tô pensando em alugar um chalé, né, de surpresa. Aí, como ela gosta muito de foto e a gente já conhece, falei, vamos montar essa caixa? Ele, vamos. Montamos, só que com um tema de 50 tons de Sim. cinza. Então, a gente colocou as máscaras lá dentro, teve a lingerie, teve foto, teve tudo. E sabe o que aconteceu? Ela não queria mais namorar, só queria ficar olhando a revista. É, que ele entregou, né? No, Sim, no sim, dia. Ficou lindo demais. Ela né, falou, ela gente? falou, Não, não. quero ficar me namorando. Aí ele ficava, mas a revista é minha. Ela, não, é pra mim. Você tá Pra mim, Pode ser que vocês não namorem. de namorem, é. Ai, caramba, muito A bom. Analice vai adorar. Fica a revista também. Ai, Brincadeiras à parece. parte, viu, gente? Mas, enfim, foi isso. Foi trazendo algo de que dentro. legal, sim. Acabei proporcionando para as noivas de uma forma gratuita e de muito carinho, sabe? É algo assim. seu, né? Você Sim. sempre E gostou. até hoje né? é dessa forma. Então, eu me coloco muito no lugar da mulher. Quando eu estou fotografando, eu penso assim, se fosse eu gostaria que estivesse mostrando isso. Será que eu não posso esconder aqui um pouquinho? Sim. Então, até hoje, o carinho e a forma de trabalhar é da mesma forma. Que legal. muito Vamos bom. agora rebobinar um pouquinho e vamos falar como vocês se conheceram. Você também já era da fotografia. Como que você entrou nesse universo? Tava preparada? Não? Entrou? Gostou? E Meu conta. Deus.
Então, eu fiz jornalismo, né? E na faculdade de jornalismo tem uma matéria lá que é fotografia. Então, eu tava naquela fase que eu não sabia muito o que eu queria da minha vida. Trabalhava na empresa dos meus pais, que era transporte escolar na época. E eles ficavam falando, ai, continua aqui a empresa, tá dando tudo certo, você pode se formar, mas continua aqui. E aí eu lá, não, eu acho que eu vou ser uma Fátima Bernardes da vida, né, jornalismo, enfim. E aí quando teve a matéria da fotografia, que foi acho que o penúltimo ano da faculdade, eu me apaixonei pela fotografia documental, né, e fiquei, meu Deus, e agora? Mas eu gosto muito de escrever, né? E aí, o que eu vou fazer? E aí eu tentei ir para esse lado. Eu tentei trabalhar com a fotografia e escrevendo também. Trabalhei, fiz estágios em alguns jornais, revistas, enfim. E aí comecei a fazer... fui convidada. Na verdade, a vida é tão louca. Eu nem lembro como que eu fui parar nisso, mas eu comecei a trabalhar com casas noturnas. Fui fotografar baladas. E aí eu trabalhava à noite, né? Era quinta, sexta e sábado à noite. Então, eu poderia trabalhar durante o dia e ainda fazer esse extra da fotografia na balada. E daí, assim, amava fotografar, só que era uma loucura, né? Balada, era de madrugada, era uma coisa, assim, muito louca. E aí foi tomando uma proporção muito grande. E aí eu comecei a trabalhar com rodeios. Fotografar show, né? Fui para esse mundo. E aí, só que eu queria alguma coisa mais estável, assim, sabe? Eu não pensava assim, eu consigo trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar com uma empresa. Também os meus pais ficavam falando na minha cabeça, né? Você vai ficar vivendo de freelance e tudo mais. E aí... Já é fotógrafa, já quer ficar de freelance? Ainda quer ficar de freelance? Então, precisa ter uma coisa mais estável e tudo mais. E aí, uma vez, uma conhecida minha pediu um orçamento para fazer casamento. Na época, eu tinha feito, acho que 1 ou 2 casamentos, não tinha gostado. E aí ela não fechou comigo. E aí eu fui ver com quem ela tinha fechado. Na época era Facebook, né? Era. E aí eu fui ver as fotos, eu fiquei, nossa, que legal as fotos. Ah, legal, ela fechou com uma empresa legal e tudo mais. E era a empresa dela. Ai, caramba! Era. Roubei a cliente dela. Aí, na época, eu falei assim, será que ela não tá precisando de um assistente, alguma coisa, né? Mandei mensagem pra ela. Eu falei, olha, se você precisar de assistente, alguma coisa, estou disponível. A gente é da mesma região, porque eu tinha visto, né? E aí, ela Eu ignorei ignorou, tal, não ligou muito. E aí, eu mandei novamente. Passou alguns meses, né? Foi. Aí, eu mandei mensagem novamente. E aí, você falou assim, olha, eu tô precisando de uma pessoa para filmar um casamento. E eu fotografava. Fazia vídeo, assim, pra mim. Vídeo de viagem e tudo mais. Edição, sempre fui muito curiosa. E aí, eu falei assim, vamos tentar, acho que dá aí. Era um casamento simples, né? E ela queria só entradas. Só Tá, a entrada só da as noiva, entradas. a entrada dos padrinhos só. Aí eu falei, vamos lá, minha câmera filma, né? Vamos lá. Vou filmar. E cheguei lá e filmei. E assim, coitada, né, da noiva. Enfim. São Nossa, detalhes, né? então. São detalhes. Ela ficou feliz. É que a gente é exigente com a gente sim, mesmo, né? sim. Inclusive, tem um mês que ela contratou a gente novamente pra fotografar a filhinha dela. Isso. E aí, ali... deu um match, né, do trabalho, assim, a gente se deu muito bem. Eu falei, meu, que legal, ela tem uma equipe, eu quero viver isso. Enfim, aconteceram várias coisas nesse Inteirinha nesse aí. meio tempo. Enfim, ela se separou, eu me separei. E aí, a gente começou a trabalhar juntas, eu fazendo freelance pra você, né? Foi. E aí... Vocês eram casadas antes? Ela era casada e eu namorava. namoravam, Sim. Mas E já aí- tava no processo de separação. E aí, ela começou a frequentar demais o escritório. Enfim, aí a gente começou, né, a trabalhar juntas. E aí Sim. foi mudando algumas coisas. Fui tentando quebrar alguns preconceitos Sim. dela. Cheguei lá com os pensamentos meio diferentes. Uma das coisas era isso daí da noiva, né? Porque já tinha quanto tempo você trabalhava? 3 Com- anos. 3 anos, né? Sozinha com casamento. trabalhando. E aí... Só que assim, a empresa era dela. Também não poderia Sim, falar assim, chegar chegar chegando, chegando. né? Eu fui aos pouquinhos, né? Foi. Demorou aí Todos um os tempo, né? sentidos, ela chegou Foi Ela chegando chegou em todos os sentidos. Olha lá. Demorou o quê? Uns 5 anos pra conseguir fazer... 4, 5 anos pra uns 4, conseguir pra mudar. mudar a empresa, Aí a porque gente, ela- a gente mudou Nossa, a que empresa. persistência. Demorou, hein? Então, né? Pessoa Não, resistente isso daí é você. só a parte da empresa. Da que empresa. Demorou. Pessoal Não, foi mas rápido. Do namoro foi um pouco rápido. Mas da empresa eu tive bastante paciência. Teve. E aí, uma das coisas que eu falava pra ela, que a gente no começo pensou assim, tá dando muito certo o casamento, e se a gente precisar ter uma segunda equipe, eu acho legal a gente ter o nome da empresa, né? Então, assim, era Simone e Cristina, Cristina fotógrafa. fotógrafa,
Falava, se você não puder ir fotografar e algum dia, eu tiver que ir, ou ir outra pessoa da empresa, não é legal a gente ter um nome da empresa, né? A equipe. E aí a gente criou a empresa Fábrica de Olhares, que ela existe até hoje, né? A gente acaba Não é fazendo... inspira, sim, inspira. Então, existe a Fábrica de Olhares, Isso. que é uma empresa que é o início, que É a veio dos nossa principal, casamentos. vamos dizer assim, né? Na verdade, é o início, né? Principal é o projeto acabou Inspire-se. virando, Que a gente deixa mais pra eventos. Sair de família, porque porque não tem como misturar, né? Não tem como eu jogar um casamento. Eu, pelo menos, a gente acha que não é legal jogar ali um ensaio sensual no meio Isso. do Do aniversário. do aniversário infantil, Isso. né? A Ou pessoa até que do tá ensaio de seguindo Natal. ali, ela vai falar, ué, o que é isso? E aí, né, deu muito certo. Eu comecei a trabalhar com vídeo, fui pra parte do vídeo. Ela cuidou da parte da fotografia. E a gente tinha, né, os assistentes, tinha a segunda câmera e tudo mais. A gente chegou a ter 3 equipes para casamentos. E era uma equipe só de mulheres. Só Tinha mulheres. mulheres. Ah, era Legal. muito legal. E aí, todas uniformizadas. Aí teve uma época que eu coloquei lencinho rosa e fez sucesso. Depois a gente colocou gravatinha. A Tinha gente- drone. Era muito legal. Era. Quando a gente chegava no casamento e as pessoas falavam assim, cadê o cara da filmagem? Aí não tinha, Daí né? chegava Aí a chegava Thalita, a mulher. É eu, só a mulherada. com drone, É. tudo. A gente fez tudo É. de casamento. E não assim. fazem mais? Não, porque... porque as duas ficaram doentes. Sim. Porque a gente trabalhava Não tinha tempo demais, pra nada. assim. Foi a época que a gente... Acho que a época que a gente mais engordou. A gente Sim. não tinha vida. A gente vivia dentro do estúdio, do escritório até então. E trabalhar com festa é tipo assim, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente chegou a não fazer tinha duas, tempo. né? Quinta, sexta e sábado, fazer 2 por dia. Então Sim. era uma loucura, assim. Porque foi o começo, Isso né? A faz quantos gente... anos atrás? O Inspire-se tem 5 anos, né? Então, Uns 7 fazem anos. 5 anos que a gente deu essa diminuída aí. Então, foi 7 anos de casamentos. A gente fazia uma média de 90 casamentos por ano. Fora as outras coisas, né? 15 anos, ensaios porque você e acaba tudo fazendo mais. tudo da família, né? Então, a gente trabalhou muito, assim. É. Aí, um dia, eu senti uma dor estranha na cabeça. Estava sentindo estranho. Eu falei, né? Vamos no médico, não tô muito bem. Aí, mediu, minha pressão tava alta. E aí, ela falou assim, nossa, eu acho que faz tempo que eu não vejo Deixa eu minha aproveitar pressão. que estamos deixa aqui eu no ver. postinho, deixa eu Aí medir tava a minha também. alta. Aí tava Saiu as altas. duas bem loucas lá com o diazepam. Nem sei como a gente chegou em casa. É. E aí, a gente já tava morando juntas. Aí eu falei, olha, vamos mudar alguma coisa, senão, se uma É morrer... porque o trabalho ele é muito gostoso, ele vicia, né? Sim, E a gente vai trabalhando, sim. eu vou falar isso pra analista também, tá? E aí vai trabalhando, e vocês acham isso normal, né? É. Sim. Vocês não conseguem ter o limite de falar, não, eu preciso de um tempo, eu preciso Sim. fazer isso. E aí... E os nossos familiares, quando a gente participava de alguma coisa, de festa, alguma coisa assim, eles ficavam, nossa, vocês aqui, a gente tava A perdendo. gente perdeu tudo. A gente nossa falava assim, parte- nossa, a gente Vida tá social a gente perdeu, né? vivendo muito a felicidade, as comemorações das famílias, mas a nossa mesmo, a gente não tá participando. Eu falei isso hoje num podcast anterior. A gente vai eliminando, né? Vai eliminando assim por fora, pelo meio. Quando vê, a gente tá eliminando as próprias pessoas que a gente ama, Sim. que é do nosso Porque convívio. você não tem tempo. Até assim, você pra ela pra Sim. você, eu com meu marido, eu com a minha filha. Porque às vezes vocês estão Sim. cansados, você fala assim, hoje não, vamos jantar não, vamos ficar aqui em É, casa. sim. E Eu é o quero só momento de ficar vocês cansado. estarem Você quero lá. só ficar quer um deitado. momento de não abrir a É. boca, você só quer descansar, E né? evento, Sozinha. assim, eu acho que hoje em dia, eu gosto mais de evento do que você, né? Você acha que já... Eu já me deu dá um uma- pouco de pânico. É, porque assim, hoje em dia, quando a gente pega evento pra fazer, a gente pega eventos pequenos, Sim. sabe? Uma Sim. coisa assim, às vezes até com menos tempo. Então é algo muito... Fizemos um casamento esse ano, só que Um 40 casamento, é. convidados É. no restaurante. Então, a gente faz, mas aquela loucura, de não. sair 300, da 400 igreja convidados, correndo vai pra pra ir pra recepção. outra cidade, O dia inteiro, né? É. Aquele Não, negócio do dia 13, inteiro não 15 dá. horas. 15 horas, E sem assim, parar. fotógrafo de casamento é aquele negócio que você fica o dia inteiro sem beber água. Então Sim. você não bebe água, você não vai ao banheiro. E assim, eu bebia Coca-Cola o dia inteiro quando eu tava em Era o que casamento. tinha, né? Assim. Então, a nossa vida mudou muito mesmo, né? Então, eu achava que eu nunca mais ia sair de casamento, porque era só isso que eu sabia fazer, né? Que você vai indo no seu automático. Sim. E aí, quando ficamos doentes, acho que foi 1 ano antes da pandemia, aí eu falei, não, 90 casamentos tá muita coisa, vamos diminuir. Aí foi Pra para metade, uns né? 40. E veio a pandemia. Aí fechamos o nosso escritório e o que a gente vai fazer? Daí a gente começou, aí teve que devolver dinheiro, né? Sim, Adiar aquela contratos e tudo mais. E durante a pandemia, a gente fez ensaio online sensual. Então, um pouquinho antes de fechar o escritório,
o estilo era industrial. Então, todo mundo que ia lá assinar contrato de casamento, olhava e falava, por que vocês não fazem foto aqui? Eu falava, não, a gente arrumou A aqui. gente tinha maior preconceito com estúdio. Sim. Não, estúdio. Então Era onde o estúdio? Era em frente ao Shopping da Granja. É lá em Cotia também. Em Cotia mesmo. Só que aí a sala era linda, É. né? E aí toda preta, com Era um só tijolinho. Era só escritório, mas a gente montou algo especial para receber os casais até então. E aí a gente fez uma ação do Dia dos Pais, presenteando algumas clientes para começar a fazer ensaio de família. Ia ser no Semucan, no parque. Tá. No parque. Uhum. E aí, nesse domingo, foi o dia mais frio do ano e choveu. É. Aí não tinha como remarcar essas famílias. Falei, vamos fazer ensaio no escritório. É. E deu muito certo. Eu Deu. falei, ai, fica bonito a foto aqui, gostei. Aí começou... Ai, que gostosinho fazer foto no escritório, não né? precisamos Cômodo, sair na né? rua, Cômodo. E aí tem algumas clientes que, na época, assim, advogada, uma que era dona de uma clínica de estética. Eu falei, vamos fazer umas fotos lá no escritório? E aí você atualiza a sua rede social? Isso um pouquinho antes da pandemia. Vamos. E aí, o que eu percebi? Ela já tava com maquiagem de terninho, todas lá, fazendo foto para rede social. Eu falei, tira um pouquinho aqui, vou mostrar um pouquinho o ombro. Ai, gostei mais, hein? E aí foi saindo essa foto sensual corporativo do sensual. corporativo. Olha que loucura. Ela gosta de colocar o sensual. Eu gosto. Gente, Ela é gosta, o perua. trabalho. Ela fala perua. Mas a mulherada gosta. Sim, e aí o que eu percebi? Que os olhos brilham quando você se vê de uma forma que você nem imagina que você é numa foto sensual sem mostrar tanta coisa. É o que eu vivo falando lá para as nossas seguidoras. A sensualidade não está na exposição do corpo. Você não precisa necessariamente estar de calcinha e sutiã. É o jeito que você mostra, é o jeito que você olha, é o seu olhar, é o movimento das suas mãos, é a boca. Então, são detalhes, né? E aí, as minhas amigas, clientes, gostaram dessa ideia. Só que também eu ficava 3 horas fotografando. Nem Coitada fala, nessa delas. época, eu ficava assim, ó. E aí, insegurança, né? E quando começou a dar certo, aí eu falei pra ela, vamos ter que montar um outro Instagram, porque não tem como postar essa foto sensual junto com os de casamento e tudo mais. E aí veio a ideia do projeto Inspire-se. Então, o projeto Inspire-se, ele surgiu lá nesse escritório, lá ali em frente ao Shopping da Granja. Então, a gente montou esse Instagram do projeto Inspire-se, sem saber se ia dar certo. Por quê? Mais uma vez, o meu medo falando alto. A insegurança. A minha insegurança. Porque eu, sendo a fotógrafa, sabia que eu ia precisar das postagens. Eu virei para ela e falei assim, não vai dar certo. Como que elas vão deixar postar? Eu não deixaria postar uma foto minha. Então, mas era o preconceito que você tinha. Meu. Você mesma, Insegurança, crenças. Porque o Sim. que as pessoas vão achar? Eu vou querer... Eu tô querendo me mostrar na rede social. Então, primeiro julgamentos também. tem Meu gente que julgamento. julga, né? Sim. Então, Até hoje isso, na verdade. É. Sempre vai ter, mas... Então, eu aprendi primeiro a lidar com os meus preconceitos, a entender que a forma que você lida com aquilo vai te trazer leveza ou vai te trazer um problema, né? Então, ela falou, as clientes vão deixar. Falei, tem fotógrafa que posta, então a gente vai conseguir. E aí veio o projeto Inspire-se, dentro dessa ideia do corporativo que virou sensual. E aí veio a pandemia, fechamos esse escritório. E em casa ficamos 6 meses, né? 6 Sem meses. fazer nada. E aí Sem eu fazer falei, nada, entre aspas, não, né? Assim, a assim, cabeça não parava. O não que vai conseguia acontecer? O que a gente vai fazer? E aí a gente já tava muito cansada de casamento. E aí a gente pensou assim, eu acho que agora é o momento... Acho que a maioria das pessoas, né, deu esse... Muitas agora eu mudaram acho a que área. é a hora de parar, repensar o que eu quero pra frente, daqui pra frente, né? E aí foi diminuindo muito a parte do casamento. Muita gente desistiu. Né? Tiveram clientes que falaram, olha, eu vou querer fazer o casamento com vocês quando voltar. Não pode ser daqui 2, 3 anos e eu quero Eu vou fazer com casar, você. Eu vou né? casar. E isso aconteceu. Né? Então, inclusive, foi até um dos últimos casamentos enormes que a gente fez. Foi bem grande. Convidados. Mas assim... A gente passou por muita coisa, né? Até chegar na parte do estúdio. Porque o estúdio que a gente tá hoje tem... A mês que 3 vem anos. faz 3 anos.
E é um outro mundo, né? Você ter Mas estúdio. aí, então, quando acabou a pandemia, vocês já foram para esse estúdio que vocês estão hoje? Não. Ainda não. Não, porque tem 5 anos. Então, assim, durante a pandemia, fizemos os ensaios online. Como é que foi? Então, Ensaio online. Uma loucura. Foi. No começo, assim, eu falei, nossa. Eu tirava foto da tela do computador, os primeiros. Calma, do computador, não foi? Era. Horrível. Eu vou até comer uma batata. Coma. Porque eu ficava assim... Gente, pandemia, Mas a gente as pessoas tentou. tinham que fazer Você coisas. tinha que Mas eu vi criativa. todas as pessoas que faziam. Simone Silveri fazia. Então, aí eu falei, não, peraí, tá errado, porque tá dando muito ruim, tá ficando horrível, né? Então, os primeiros foi, tipo, 100% teste pra entender como que ia funcionar isso. Aí, iPhone tem como você fazer a chamada pelo FaceTime e aí você coloca uma função que você consegue fazer foto como se estivesse de frente pra pessoa. Então, chegamos Você a ia dando fazer direção, né? isso. Então, eu fazia uma chamada de vídeo antes pra pessoa me mostrar a casa. Mostra o ambiente. a Mostra o luz. ambiente, vamos pro lugar onde tá a janela. E aí eu dava dica de roupas que ela Isso que eu ia podia falar, usar. ela já estava produzida, Não, pronta. aí era uma chamada antes, Antes, uma tá. prévia, né? E aí ela fazia maquiagem. Então, só que antes de fazer isso, a gente se sentiu culpada. Porque tava todo mundo falando só sobre morte, no meio da pandemia. Então a gente pensou, estamos vivendo uma loucura, um momento muito ruim. Como que vai ser trazer alguma coisa voltada para a sensualidade? A gente Esse fala ou não momento. fala? Sabe, assim, e o medo de ser julgada, mais uma vez, né? A gente sempre tem esse medo de ser julgada. E aí foi quando a gente decidiu, não, vamos fazer algo bom pelas mulheres, porque ninguém tá se arrumando, tá todo mundo de pijama o dia inteiro, né, dentro de casa. Então a gente pensou mais por esse lado de proporcionar um momento diferente. E deu muito certo. A gente Não era fez... nem pela qualidade da Não. foto em si, mas... No entanto que eu falava, não vai ter qualidade, porque eu dependo da sua internet, eu dependo da qualidade do seu celular. Então, eu fazia as fotos, vinha pro meu celular, aí eu fazia a edição no Lightroom normal, e aí eu mandava para elas. E, inclusive, eu fiz um ensaio de aniversário. Ela fez... Aniversário o pelo bolo, celular. Foi. Sim. Tudo. Sim. E aí, fizemos um ensaio nos Estados Unidos de uma cliente nossa, que ganhou bebê. E aí, eu Só dei faltava você ideia- fazer newborn por celular, né? Não faz Quase. nem pessoalmente, newborn. Não, newborn é a área que a gente decidiu não ir. E aí ela fiz as fotos dela, do marido e do bebezinho no quarto. Aí na foto, na posição que eu falava pra ela ficar, pra eles ficarem, né? Deu muito certo. Ela mandou mensagem emocionada falando que não tinha foto dos 3. Porque não tinha como fazer. Ninguém podia entrar. Lembra a época que não podia se não ver? podia nada. E aí, assim, fiz de Piracicaba, fiz mais de uma cliente. Mas aí você tirava a foto com a câmera da Não, tela? A gente do fez meu vários celular. testes, mas É. o que deu certo era de iPhone para iPhone. FaceTime. Que aí o FaceTime, ela dava a direção e ela mesma Então a pessoa tinha que clicava. ter iPhone. Sim. Do É. Android deu certo, mas assim, não tinha a mesma qualidade. Tá. É. Só que elas não se importavam com a qualidade. Sim, elas Nesse queriam ter o momento, registro, era né? só Elas sair queriam um pouco conversar da com alguém rotina. também. Era outra a Isso. intenção. E era a nossa- cobrado, óbvio, né? Era Ah, É, cobrado. a bem gente baratinho. cobrou bem baratinho. Sim, não mas lembro é só quanto. Tinha, sim, mas... Mas foi muito legal, porque daí ela mesma fazia maquiagem nela, então foi algo bem incrível. Quando começou a melhorar a questão da pandemia, começou a liberar essa questão de pequenos encontros, aí foi quando fizemos a nossa primeira locação, que até comentei com você que no início era locação. Então, a gente alugava pelo Airbnb, ficava lá uns 4, 5 dias com maquiadora, toda a produção. Sim. E aí começou mesmo E o aí, projeto nossa, Inspire-se foi. a crescer. E o Fábrica de Olhares foi ficando mais paradinho por conta que os eventos já não estavam indo muito, né? Sim, na verdade, o projeto Inspire-se, ele cresceu na pandemia, né? Sim. A mulherada com autoestima baixa, dentro de casa, é o que ela falou. E aí, quando a gente fez a primeira locação, a gente não tinha muita certeza se ia dar certo Sim. e tudo mais. E aí, deu muito certo. Tipo, foram, acho que em 3, 4 dias, a gente fotografou 12 mulheres. Foi muita. E, assim, a gente foi testando muita coisa, mas, assim, o que as mulheres mais estavam felizes era de poder sair, de ver gente, de se ver de uma Se outra arrumar, forma, ficar de se bonita, arrumar. né? Porque não tinha festa, não tinha nenhum lugar pra você se arrumar pra ir. E aí a gente ficou, o quê? Quase 2 anos dessa forma, né? Sim. Fazendo locações. E aí iniciamos fazendo também os ensaios de aniversário, que é um sucesso até hoje, ensaio de aniversário. Ah, vocês fazem, então? Fazemos. Muito, porque por questão, aquela época de não poder fazer festa, eu já tinha um contato com uma pessoa que fazia balões, então
já fechava um pacotão, então montávamos lá o cenário como se a pessoa estivesse na festa porque não dela. podia. que legal. Então aí Sim. conseguia ter foto É o bonita nosso pra postar. carro-chefe. Até hoje é o ensaio de aniversário. A gente faz Que a muito. mulherada vem e fala, eu quero fazer um ensaio de aniversário. Aí já quero aproveitar e fazer um sensual também. Sim. É o que a gente mais faz. Então, aí começou a aumentar muito Mas aí a como que é o procura. pacote? É aniversário? Tem os dois. aniversário com algumas fotos sensuais. Tem uma mistura aí. Tem. Tem. Mas o aniversário que vocês estão dizendo não é a festa. Não, né? o balão. É o- Ah, É o- você é o o cenário. preparo. Pra você. Como É se o fosse um cenário. smash de Igual o adulto, seu. né? É. Igual o seu surpresa. Tá. É, só que aí Isso. a mulherada já tá toda produzida Sim, ali. Só que vai pro já sensual. faz Aí as ela duas falou, coisas. 99% vai pro sensual. Elas falam do aniversário, mas é uma desculpa. Na verdade, elas querem fazer É o pra sensual. ir, né? É. Ah, você não viu o meu que eu mostrei pra vocês? Então, Foi um é. aniversário, mas dá pra Meio- tirar uma blusinha. Isso, dá pra mostrar um pouco mais as É, pernas, né? e aí a gente, nesse meio tempo, né, fizemos em locações, mas aí acontecia também, apareciam umas meio perdidas e falava assim, meu aniversário é depois de amanhã. E aí você não tinha agenda, não tinha horário, era uma loucura. A gente acabava indo fazer ou na casa dela, que não era muito legal, porque as pessoas queriam ver, o marido queria participar. Você não tem controle, né? Muito, e aí né, na a casa. gente chegou a fazer alguns da nossa casa, Que também não deu que certo. também não foi muito legal pra gente. Elas É. amavam, porque elas se sentiam amigas. Ai, vamos tomar um café, não sei o quê. Só que é meio complicado você dar esse limite, né? Assim, de, ai, tá em casa, acabou, né? Tchau, bora lá. E aí a gente falou assim, não, a gente vai ter que... Ou a gente volta a fazer locações mais, assim, mais dias, ou a gente vai ter que ver um espaço. E aí a gente começou a procurar o espaço e a gente achou lá o estúdio, né? A gente montou o estúdio lá no The Square. E aí a gente começou a fazer muitos ensaios também corporativos que apareceram. Aumentou muito, né? As pessoas na pandemia viram que o digital cresceu muito, né? Então a gente começou a fazer bastante ensaio corporativo. Nesse meio tempo você estudou bastante, né? Sim. Da parte da... Eu me formei em consultoria de imagem, porque o que aconteceu? Nessa primeira locação, eu ainda não... como foi a primeira locação, então tudo que estava no meio da pandemia era de máscara, sabe, todo aquele cuidado, ela já chegava pronta. Então, não tinha nessa primeira locação não tinha maquiagem lá. Então, eu não tive contato com ela. Então, chegava na hora, prazer, sou sua fotógrafa, vamos lá que eu vou te fotografar o seu sensual. Então, assim, minha falta de experiência, eu não tive contato com ela antes e eu não perguntava nada antes. E aí, eu montei um manual, cara de Simone Perua. Tinha salto alto, tinha colar, tinha que ter um blazer, tinha que ter tudo que eu achava. Sensual. No meu ponto de Sim. vista. Aí essa cliente virou pra mim e falou, não tenho nada do seu manual. Eu não gosto de salto. Não eu gosto de salto, pé no eu gosto chão. de ficar descalço, eu só uso camisetão. Aí a Thalita já vem, né? É bom, porque assim, eu sou muito empolgada, né? E ela é a que me dá os cutucão. Ela... Para que vamos Ai, mudar. que bom que não tá apareceu essa dando- pessoa, né? Então, vamos E lá. daí ela falou, não vai fazer um ensaio super feminino com ela, que ela não vai gostar. Ela tem um estilo masculino e tá tudo bem. Então, foi nesse ensaio que eu pensei, não, preciso ficar profissional nisso. Porque não é todo mundo que vai virar uma Eu Simone da inspiração vida. Eu sou Simone. uma que eu não uso muita maquiagem, não uso salto e batom vermelho só se tiver Aí necessidade. não vai se reconhecer. Então, se aí fizer ela um não vai se ensaio assim. reconhecer. Não, Então, eu fiz já 2 anos já essa parte de consultoria de imagem. Então, eu fiz a de cores, mas não para trabalhar com isso. Para Pra trazer aprender, né? essa É pra parte acrescentar, né? Pra profissional agregar. para cliente. E também eu tenho estudo da psicologia das cores, que foi voltado para o corporativo. Então, quando alguém procura a gente para fazer foto, eu monto uma imagem com estratégia. Então, não é toda mulher que precisa estar de terninho para ficar empoderada na foto e não precisa ser preta. Então, acabei juntando tudo isso para Sim. trazer um atendimento personalizado. Então, assim, cada cliente eu consigo entender o seu estilo. Então, eu mesma monto o look delas. Né? Então, a gente montou o nosso jeito de fazer o atendimento, de fazer a experiência. Com tantos ensaios, a gente parou na 8ª temporada. É. Então, a gente fazia por temporadas, isso, né? a cada 3 meses. Então, a gente lançava lá, olha, lançamento, 3ª temporada, vai ser nesse lugar, de tal e tal período, né? Então, assim, e a gente acabou parando na 8ª por conta do estúdio, Tá. né? E aí, nesse tempo, eu fiz essa formação, então, realmente, cada cliente pode ser o mesmo espaço, e aí, cada uma vai ficar de uma forma diferente, porque cada mulher é única, né? São estilos diferentes, né? Hoje o carro-chefe de vocês é a parte feminina. Sim. Vocês atendem quantos ensaios por mês, mais ou menos?
É um pouco variado, assim. Uma né? média, Uma assim. média de, sei lá, 30 ensaios por mês. É, mais ou menos isso. Tudo isso de mulher interessada. Olha que. É bastante. É, misturado, né? O corporativo, o aniversário e o sensual. Às Que vezes... até do corporativo ainda, hoje eu acho que pelo menos é uns... Você tira uma blusinha pro cantinho, né? 60% Mas mal eu ia sombrinho. falar isso, elas vêm, porque a gente é conhecida por isso, né? Então É. elas vêm e já falam, olha, eu vou fazer. Muita advogada. Eu vou fazer o meu ensaio, mas aí depois eu quero aproveitar, já vou estar maquiada, eu quero fazer um sensual Sim. também. Mas Então, compra a já parte ou você deixa fazer Não, dentro do pacote? Não, na verdade a gente negocia, né? Porque são pacotes diferentes, corporativo e o ensaio sensual. Então, às vezes Mas a não, de pessoa... repente não pode- pega um e faz foto adicional do outro? A gente pode... às vezes a gente cobra uma troca adicional. aí ali aumenta Entendeu? um pouquinho do tempo do Isso. ensaio, Sim, aí já sim. tem um Aí- pacotinho com fotos a mais. Porque o que eu explico pra todas, né? Se você contrata um ensaio sensual, toda a parte de atendimento, o tempo, é diferente de que quando você coloca uma troca de roupa sensual, entendeu? É uma degustação, na verdade, né? É só pra ela ter uma noção de como que seria, né? Porque o ensaio sensual é o nosso pacote mais caro e é o que vai mais tempo. Então, porque você tá lidando com a parte mais... como fala? Sensível? Sensível. Sensível. Delicado, Ela íntimo. nem sabe como que ela vai sair na foto. É. E nem eu sei. Então, vamos descobrir juntas. Só que pra gente chegar nesse uau... Existe um processo da fotografia até ela conseguir ficar mais à vontade, né? Até ela menos conseguir tímida. ficar, uau! Isso! Uau! Então, assim, então, essa troca de roupa do sensual, eu falo que é um casual com uma pegada do sensual. Então, é mostrando algumas partes do corpo sem mostrar muito. Que fica lindo também, do mesmo jeito. E como é o pacote de vocês? É quantas fotos? Ela olha pra mim porque, É sou porque eu ela é cuido do- Ela que disso. cuida. Ela Eu não sabe encanto. dar preço. Não sei. Enfim. Ela é uma artista, Ela gente. é. Ela é artista. Ela da- encanta, daí eu Ela Ela é a encanta. mantida, né? Na verdade, assim, a gente foi montando várias coisas, né? Assim, tentando entender qual que era o nosso público, mais fotos, menos fotos. Pra gente que tá dando muito certo agora, tô trabalhando com um pacote de aniversário, né? Que tem esse sensual Sim. a partir do segundo pacote. Aí tem só o sensual mesmo e tem um corporativo. Todos eles eu trabalho com 3 opções. Então a gente tem com menos fotos, que começa com 5 fotos, aí 30 minutos de ensaio, a pessoa já tem que chegar pronta, né? Que é o inicial. Aí tem o... Já vai de espartilho. tipo isso, já Já chega Aí tá. tem o intermediário, né? Que aí a pessoa, a maquiadora vai estar esperando ela lá, aí já tem essa consultoria de imagem pro ensaio, já tem mais trocas de roupa, mais cenários. E tem o que a gente fala que é o puro luxo, né? Que é o nosso terceiro pacote, que a gente vende bem, que é um ensaio com até 3 trocas de roupa, aí são 20 fotos que a pessoa recebe, quase 2 horas dentro do estúdio, né? Aí ela se diverte tem a fazendo maquiagem foto. inclusa, que temos 3 maquiadoras, que são, assim, não dá uma, vai a outra, e tem uma Com o perfil que, também da cliente, né? Porque sim. tem a maquiadora que ela é mais artística, pesa mais a mão e a cliente gosta disso. Tem aquela cliente que quer É algo mais clean, clean e tal. mais Então a gente leve. tem a maquiadora pra isso, né? E qual que é o valor de entrada de um De um ensaio, o ensaio de aniversário ele começa com R$1.000. Aí o 5 fotos. Aí sem maquiagem, né? E aí o ensaio sensual ele começa a partir de 1.200, também com 5 fotos. E aí vai até 3 e Mas pouquinho. ninguém fica com 5 Não, fotos, né? Não não. tem A gente como, tem né? foto A gente extra, aprendeu é. isso agora, no meio do ano, um curso que a gente E aí fez. tem o adicional, a foto adicional. Sim, Tem. aí a gente vende as fotos adicionais. Quanto? E né? os álbuns. A partir de R$48. Ah, legal. E aí Porque tem o... Vai é bom diminuindo, que você tem né? um valor de entrada, né? No Sim. estúdio que eu tô Sim. trabalhando agora, eles fazem muito isso. Eles cobram mais barato. Então, por exemplo, tem um estúdio lá na nossa cidade que é famoso e ele custa 30 fotos de gestante por 1.500. O nosso custa R$600, Menos 10 fotos. Quando você for ver, Vai vai isso dar que na a gente mesma. aprendeu. Só que o que a gente faz? A gente faz 600 pra pessoa querer entrar e fazer 10. Só que ninguém sai com 10. Sai com não. 30, 40. Faz. E aí a gente tem- consegue chegar nisso. A gente, nesses eventos de fotógrafos, a gente conheceu uma fotógrafa que ela falou assim, o que você faz com as fotos que o cliente não compra? Ah, fica lá. Falou assim, mas você não vai atrás do cliente depois pra ver se ele não quer comprar as falaram isso fotos? pra gente, né? Aí a gente... Não tem o tempo, na às vezes verdade. eu faço, mas assim, não é algo recorrente. Falou assim, você já pensou... Ele não comprou foto, ou ele comprou poucas fotos a mais. Já pensou em vender o link pra ele com todas as fotos? Quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, não, como assim? Ela, mas você vende a foto com a edição do Lightroom, né? Sim, Sem o básico, Photoshop, isso. que pra ela já é maravilhoso. E é maravilhoso mesmo, né?
Então, foi uma coisa que a gente conseguiu também implementar que ajudou muita gente. Agora, que vai ter a Black Friday, uma das coisas que a gente faz é ir atrás dos nossos clientes, fizeram ensaio no começo do ano Então, e tudo mas mais. isso depois de um tempinho. Depois de um Sim, tempo. sim, passa Porque uns aí ela já meses. pagou Porque o aí ensaio. você não vai, já tá- você tem que excluir o HD, né? Então aí você fala assim, olha, suas fotos estão aqui, a gente não vai ter mais elas, você tem interesse em comprar todas por Sim. tal valor? Sim, aí é uma coisa que a pessoa fala, vai apagar minhas fotos e É, tudo mais. isso. Então aí é uma foto. Nossa, Black Friday é legal, É, hein? então, e a gente faz E a gente isso. vende bastante. É, Porque a isso pessoa não dá pra fazer antes. Tipo, esses dias a gente fez um ensaio e a mulher falou, mas eu queria todas as fotos do meu neto. Ai, tá tão lindo, eu queria todas. A gente tirou umas 86 fotos, o pacote era de 5. Coitada. Aí, só que assim, ela escolheu as 5 do pacote, ela queria várias. Ela comprou acho que 14 a mais. Mas se a gente vendesse antes, ela não iria comprar 14. Sim. Então tem que Não. ser assim, depois de Isso. um mês, Tem que 2 ter meses. um na verdade- motivo. Olha, a empresa tá de aniversário, É, quem vai ganhar exato. o presente é você. Então Na a Não, é gente porque vai... elas vêm com assim, mas você vai fazer o que com essas fotos? Você não vai fazer nada. Eu falo assim, então põe isso. Por Então, isso que você compra, tem então. que comprar. É, então, e aí, na verdade, a gente, quando veio esse do link, a gente tava fazendo errado, porque assim, a cliente falava assim, eu gostei de, sei lá, era um pacote com 10 fotos, mas eu gostei de 40 fotos a mais. 40 fotos a mais, no valor de 48, 44, é um valor bom. E aí eu ia e vendia o link pra ela, falava assim, não, fica com o link. Que compensa que é mais. R$1.000. Aí, tipo assim, É, a gente perdeu. eu perdi dinheiro aí, né? Então, o certo é falar, não, tudo bem, então fica com as suas 40 fotos, depois eu vou e vendo o link. Eu ganho 2 vezes. exato. Sim. Duas vezes. Mas isso você Sim. vai aprendendo, né? Eu geralmente lá no estúdio, a gente tem uma flexibilidade. Lá custa R$40 a foto adicional. Aí se eu vejo que a cliente quer muito outra foto, eu falo, leva todas essas, eu faço 35 cada uma. Isso, aí você... Sim, Que aí você é vai negociando, tentando ainda é. tentar A levar, gente né? tem a tabela progressiva. Até 10 fotos Sim. vai sair 39 a foto. Aí legal. aí É. dá muito certo, assim, né? E É. aí, enfim, essa é a nossa... E uma pergunta agora, a gente às vezes recebe... Às vezes não, né? Muitas vezes a gente recebe casais aqui, né? E como que é trabalhar junto, né? 24 horas. 24 horas, né? É bom. Como deve- vocês separam isso? Vocês conseguem? Ou é o tempo inteiro falando de trabalho em casa também? Ou Altos não, e em casa? baixos, como Como qualquer todo relacionamento, altos e baixos, né? Tem época que... Só que assim, nós duas somos diferentes demais, mas uma complementa a outra. Então... Mas eu acho que é isso que é o melhor de Não, tudo, mas né? a nossa diferença é gritante em muitas Ela é coisas. dia, eu sou noite. Resumindo. Então, assim, eu sou É. virginiana, perfeccionista, eu sou calma, gosto das coisas de controle, de rotina. Ela é aquariana doida. Bom. Gente, aquariana, eu tô encantada, Doida. assim. É impressionante. Encantada? Porque eu Primeira falo... vez que alguém Não, mas é fala. encantada assim, porque eu tenho uma filha que nasceu aquário. E eu sempre gostei de peixes, né? Porque eu sou de peixes, meu filho é de peixes. E eu amo esse signo. E eu tentei que minha filha nascesse de peixes, mas nasceu de aquário. Olha só. E aí eu fico encantada, porque eu nunca vi uma pessoa tão... Né, amiga? Ela é independente. Eu tenho medo com 14 anos, daqui a pouco ela tá saindo de casa. Ela faz tudo. Ela já sabe o que ela quer. O meu filho de 12 anos não sabe, não. Fica aluado lá. Oi? Quando eu falo uma coisa, meu filho já foi buscar, né, mãe? Ai, ele não acha, né, mãe? Ai, mãe, ele não faz, né, mãe? Eu faço. 5 anos pra 12, sabe? Assim, eu acho aquário uma visão... Eu não sei, eu falo que... eles são futuristas. A gente é muito futurista. vocês são Demais, independentes. sim. Eu fico... Aí depois eu fui estudar, porque eu falei, gente, isso aqui não é normal? Mas Eu o fico jeito. percebendo que vocês vai lá e faz, vai lá e não espera, vai lá e busca e tem uma inquietude, né? Sim. E tem essa inquietude que muito é louco complicada. isso. O Então, primeiro ensaio que a gente fez, que não estávamos juntas, né? Foi fazer um Smash the Cake infantil. né? E aí era tema safari. E a mãe deu as bexigas, ela foi enchendo e eu ia colocando. Então eu fui. Virginiano, como que eu tava colocando? Tudo certinho. Um verde, um marrom, Mesmo um tamanho, laranja. tudo. E eu E assim, aí ó. ela de longe, a gente ainda não tinha muita intimidade. Daí ela chegou e falou assim: posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela, por que você tá colocando assim em ordem? Por que você não põe tudo bagunçado? Meu coração já fez assim, bagunçado? Como assim? Ah, é Tem que ter menor, maior. ordem. Não, tem que ser É, igual. não. Ela falou, tá não, errado. é de criança, né? eu falei, Mas- despojado. É só juntar as bexigas. Então, isso é uma das coisas que também fez a gente acabar se apaixonando uma pela outra. Porque é trazer um olhar diferente como sobre não a tem, vida, entendeu? Então, assim, eu sou muito delicada, eu sou muito organizada. E aí, às Ai, vezes, roupinha, ela... tchananã, do guarda-roupa dela deve ser outra coisa. Mais ou menos, em casa não é muito. É mais no trabalho que no ela trabalho é assim. eu sou Em casa é chata, outra coisa. muito chata. E aí eu fico assim, porque no caso dela, né? Eu falo, vamos arrumar aqui?
Ou eu falo assim, não precisa ficar brava agora, né? Vamos dar um jeitinho. Aí daqui a pouco ela fala assim, por que você não manda se ferrar? Vai lá, fala o que você pensa. E aí eu vou, com a força dela, eu vou e faço. Então, assim, ou senão, não precisa arrumar isso agora. Deixa bagunçado, qual que é o problema? Então, nós duas, a gente entendeu As que é um diferenças se encontro unem, de né? almas mesmo. Porque a nossa conexão foi surreal, desde o primeiro casamento. Quando a gente foi trabalhar juntas nesse casamento, que eu perguntei se ela fazia filmagem, Que eu não fazia. ela não fazia? Era pra fazer, era pra vir. Você pode vir fazer? As coisas acontecem por tudo, Tem né? uma câmera Isso. aqui, vontade, vamos lá. Isso. E eu já tinha trabalhado com várias outras meninas para fazer freelance, assistente e tudo mais. A gente se comunicou com o olhar. Foi um negócio, assim, muito doido, né? Então, assim... do trabalho pra vida amorosa, todas as coisas são desse jeito. Então, às vezes... A gente tem um desentendimento, que é normal, né? Por que você não faz assim? Não, mas porque... E aí a gente respira e vai no meio. Mas não é, eu acho que não é pra qualquer um trabalhar com uma pessoa que não é. Não, Porque no começo eu não tinha essa noção, sabe? O aquariano, ele é muito assim, na dele, né? Eu gosto muito do meu espaço, de ficar sozinha, de estar ali viajando no mundo da lua. E ela já não é assim, ela gosta de pessoas, de ter gente também. próximo e tudo mais. E às vezes a gente se divide, né? Eu falo, vai pra um canto da casa, eu vou pro outro, que eu quero ficar aqui assistindo minha série, olhando pro nada. Só que a gente fez terapia, tá? Fica aí pra vocês. Fica a dica. Fizemos porque nossos mundos são muito diferentes, tanto de criação, de vida, de estudo, de tudo. Então, a gente se uniu pra soltar uma bomba mesmo, assim, né? Foi uma loucura. E aí, juntas, a gente vai... Hoje, com a terapia que a gente fez, né? Assim, cada uma fez a sua terapia pra gente entender como que funcionava, né? Como que a gente funciona por dentro, como que a gente lida. Então, eu entendi como que é o jeito da Thalita. Eu entendi a respeitar o momento dela, sem obrigar ela a pensar como eu penso, ou tentando mostrar pra ela que eu sempre tenho razão. A famosa 5 linguagens do amor, que com certeza vocês tiveram que fazer por esse caminho, né? Então a gente passou por esse processo. Sim, tem várias, na verdade, acho que tem até mais. Então a gente passou por esse processo e hoje a gente não briga, assim, né? É só quando Deus abençoa e as duas ficam de TPM juntas, a gente briga. Quase sempre. A gente briga. Que aí eu falo, não tem jeito, as duas bem. tá com hormônio a mil. Mas assim, por bobeira, sabe? A gente se respeita, a gente se dá muito bem. Em todos Vocês não os têm lugares. filhos? Eu tenho um filho. Tem? Ele tem Quantos 20 anos. Já é um homem, já. É. Já trabalha, homenzão. faz faculdade, já tá namorando. Não gosta de fotografia. Não, Ela tentou tentei colocar enfiar ele. esse menino na fotografia, Aí mas ele não foi deu certo. Foi pro lado do TI. Foi. É. A profissão do futuro, né? Não dá dinheiro, né? Deixa Pois ele. deixa ele Isso. lá. E aí a gente tem... fotografia também dá, né? Dá, mas TI hoje em TI dia é É a profissão do futuro. Conheço Tudo gente que precisa tá de Então a ganhando TI. muito gente, dinheiro. Mas atualmente somos mamães de pets. É o que a gente tem na nossa rotina, né? E assim, vocês vivem exclusivamente da fotografia. Sim. E a empresa de vocês oferece vídeo profissional também? Sim. Eu sou a Thalita. mulher do vídeo. Então tem o vídeo. Tem. Mesmo que ela não vá fotografar, você vai pra parte Sim. do vídeo. Não sendo casamento. Não sendo... Não. Eventos. Não. Sim, vai. Festa de aniversário. Ah, tá. Até mesmo dos ensaios sensuais, a gente oferece esse Sim. clipe do ensaio, que a mulherada gosta bastante também. Mas eu tenho digamos como fosse a minha empresa separada, nessa parte que foi até algo necessário na terapia, de separar um pouco, né? Porque o mundo sensual é o mundo dela. Então, assim, eu cuido, na empresa, eu cuido da parte do atendimento, do marketing, né? De fechamento de contrato, tudo mais, o pagamento e tal. E aí, no dia do ensaio, tudo é com ela. Então, eu tenho acabo tendo esse tempo pra fazer esses as outras coisas, mas você também precisa fazer algo que você te encante, né? Que você goste, ela ama, né? Sim, né? Assim, eu na gosto mídia, muito de fazer esses vídeos criativos. Mas já aconteceu de contratarem o vídeo e a foto, e eu fui... como que diz? Da corrida. Ah, tá. Tipo assim, ela é muito esportiva, ela gosta desse negócio de movimento e coisas diferentes. Tá. Eu já gosto de ter o controle, de fazer um negócio mais pousadinho, de ter mais controle da situação e tudo mais. E aí a gente foi contratada para fazer a cobertura de uma corrida. Corrida de rua. Nossa. Não, assim. Eu gostei. Aí eu estava assim, Imagina. Eu, super controladora, Tudo fora do controle, fora né? do estúdio. Daí tava chovendo pra começar.
Eu achei que eu ia eu ia infartar aquele dia. Porque o meu coração, a hora que aquele som da buzina fez para as pessoas começarem a correr, tava chovendo, tinha um rapaz que Deus enviou aquele anjo na hora, porque eu não tava conseguindo nem raciocinar o que eu tinha que fazer. Aí ele tava com o guarda-chuva. Ela tava usando flash pra fotografar. Não, mas eu sei. E eu ficava assim, mas eu não tô vendo ninguém usando flash aqui. Mas era a câmera eu preciso congelar ele de algum jeito. E aí, chovendo, aí o rapaz com o guarda-chuva aqui me ajudando. Aí eu embrulhei a minha câmera com plástico, porque tava chovendo. Nossa, e eu não tava conseguindo enxergar configuração, monitor, não tava conseguindo enxergar nada. Aí comecei a fazer as fotos, eu dei uma olhada, tava tudo preto, porque o flash tava arrebatando o guarda-chuva do homem. Ai, caramba! E é sério, aquele momento me deu vontade de sair correndo e falar, não quero, eu tô indo embora. E essa aqui, assim, ó, uau! Amanda, pegando o movimento dos pés nas águas das pessoas. Eu tava pirando lá. Nossa, ela tava viajando. Então, a gente Sim, então foi esse ano que a gente começou a dar mais essa abertura pra, assim, porque... a gente é diferente. Então, quando chega um pedido de orçamento, olha, vocês fazem vídeo pra tal coisa? Eu faço. Né? Se tiver agenda, eu vou. E aí ela fica lá no estúdio e faz a parte dela. Não precisa cada um ter, né? É igual em casa. Em casa também, né? A gente é dividida nos departamentos. Sim, então eu ela da roupa, cozinha. Não sei lavar roupa. Sim. Graças a Deus ela cozinha. Uma lava-roupa tá cozinha, tá ótimo. Tá ótimo, né? Não, ela tá lava certo. a louça. Não, Se todo mundo eu ia fazer uma piada. Pode Faça. Não, vocês já ouviram essa piada que eu ia fazer. Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada a ver com isso. Pois é. Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu lavo seu cozinho, vamos comer uma batata. gente. Se eu lavo seu cozinho... Se eu lavo o seu cozinho, não tem nada a ver com isso. Pois é. O importante que dá certo. É o que dá certo, adorei. E tem algum perrengue pra contar? Alguma coisa que aconteceu num ensaio sensual? Fora o conta pra gente. Fora o chute Fora na as cara. pesadas que às vezes eu chute levo. na cara que você recebeu, mas assim, alguma coisa bem assim pra contar, pra gente poder encerrar aqui com chave de ouro já. Olha, eu acho que o que não é um perrengue, na verdade, trazer um pouquinho da realidade quando eu peço para a mulher, né, no meu atendimento, eu faço a chamada de vídeo. Na chamada de vídeo, ali a gente já conversa, ela me fala por que ela quer fazer o ensaio e tudo mais. Manda um questionário. Então, quando ela chega lá no estúdio, já tá tocando a música que ela gosta, né? Tem comidinha, tá bom? Pode ficar tranquila que tem comidinha e tudo mais. E aí, eu peço pra ela me mandar umas 5 fotos tem a de comidinha que a gente quer. Sim. A gente conversa. Eu já sei o prato que eu vou querer. Nossa, um prato. Não, prato. Aí começa, né? Ela não, quer então a pururuca. Eu tô reza, entendeu? A gente pode deixar isso pro final do ensaio, né? Pode, né? Durante o ensaio, a verdade. pessoa Senão vai sair a foto sem sol. As mulheres não conseguem comer. Elas tô a brincando. gente faz né? Elas ficam tão ansiosas que elas não comem. Não tem Verdade. como. Conta. E aí assim, aí eu peço pra me mandar algumas fotos de referência da internet. Pode ser meu ensaio, pode ser de outra fotógrafa. Então eu deixo bem aberto isso. E assim, não é um perrengue. Na verdade, é uma dificuldade, às vezes, que eu encontro quando a pessoa ela tem uma distorção de imagem. Quando ela pega uma inspiração que é muito longe da realidade dela. É muito raro isso acontecer. Muito raro mesmo. 99% dos ensaios dá muito certo. Elas aceitam. Porque o que acontece? É igual eu pegar uma maquiagem de uma pele morena e falar, eu quero esse olho, uma pessoa com um olhão, e eu quero essa... Não vai ficar igual, né? Então, assim, eu acho que o que é um pouco mais complicado é quando a pessoa vem com alguma referência que é muito longe da realidade dela. E aí é um pouco, assim, complicado de eu conseguir falar pra ela, olha, não vai ficar desse jeito. Mas já aconteceu isso comigo. Eu fiz uma gestante, ela mostrou só as fotos da Gisele Bündchen. Isso. Da Jennifer Lopez. Aí, tipo, as peles, aquela com a... Tipo, isso. A pele de boneca. cabelo de revista. então. A pele bronzeada de revista. Eu falo, gente... Ela era todinha. Ela era aquela lá que eu tava tirando foto, eu falava, sorri agora. Aí eu, não. Não sorri, não. Sorri não, para de sorrir. Mas tem perrengue, sim, de câmera parar de funcionar. Eu acho que é perrengue que acontece com todo fotógrafo, né? Tá toda feliz que comprou uma câmera nova, tem que 2, 3 meses? Tem. Um dos últimos ensaios, a gente foi fazer uma viagem. É verdade. Pôr do sol. É um perrengue isso daí. Esse é um perrengue.
Bem. A cliente é super, assim, né, é ansiosa, tá chegando no ensaio, porque a gente foi viajar. Então, viajamos, pôr do sol, não tinha que ser tudo perfeito. E é naquele momento, acabou, não. perdeu, muito perdeu. rápido. A câmera deu erro. Acaba dando erro. No visor, sabe? Eu tive isso, tá? Recente também. Error. Error. Qual que é o- erro. O meu também. O meu era 20. Error. Mas é o quê? Nikon? Canon? Não, Canon. Ah, É, tá. o nosso é dela, Nikon. É. Ficava dando E esse erro. aí, eu fiz assim, pra ela. Ela tá ali. passa pra mim. E ela começou a passar Vem mal. aqui, E eu, calma, gente, vai dar um jeito. eu, assim, eu tento disfarçar, Ó, sol. mas é uma coisa assim É que não... o sol. Tira seu celular, Corre, só corre. pra gente montar depois. Aí ela. Só que tem a outra câmera lá, que é Tem a backup, backup. né? Daí ela sai correndo e aí, nisso a gente já vai fazendo uma oração, né? E vai lá, e Deus, ajuda. Não, Fica mais um pouco não sol, pode, Sol, por isso e tudo favor. mais. Parece que Aí, o sol deu até uma paradinha. Deu, ele deu esperou, uma paradinha pra e aí deu gente, tempo. Aí, é. a gente Aí falou, pegou não. a outra câmera, Pegou outra ligou. câmera, só que a backup ela era abaixo, né? Eu Sim. sei, eu sei. Ah, sei. é, Aí você ela fica meio fica- assim. Você nem sabe mais mexer na backup, de tanto que você deixa ela de canto. sabe, É, tá lá só porque tá Então, mesmo. Aí eu falei, não dá. E aí vamos ter que comprar outra, porque essa daí já, Já guerreira. foi, Quantos gente, anos? Sei muitos lá, 7 anos. É, daí a gente Aí- conseguiu trocar. É. Mas essa daí me deixou na mão. Não é que deixou na mão, ela deu esse momento de. Ela avisou Vamos- que tava parando. Ela, ó, É. vou parar, vai. Ela disse, vim viajar, deixa eu descansar. É, isso. tipo isso. E Aí teve um último que foi na casa da cliente, acompanhamento de bebê. Então, tá vendo? Algumas coisas a gente faz, porque fizemos um ensaio de gestante, e aí ela contratou a gente pra ir na casa dela pra fazer. Então, a gente não encosta no bebê. Então, a gente faz essa pegada mais documental. Eles fazendo alguma coisa junto com o Sim. bebezinho, banho, essas Trocando, coisas. né? Isso. Sim. E daí eu falei pra ela... Aí o neném começou a chorar. E a gente tava com essa câmera do error. Aí eu falei Error. assim, você quer dar um mamar? E aí eu pego algumas fotos que vai ficar bonito, mas de longe. Ela, eu quero. Na hora que ela ia, né, se arrumar pra dar um mamar, error. Error. Aí eu corro. E eu assim, ó, aí Deus é tão bom, porque Era. o marido dela chegou com café nessa hora. Ô, benção. Aí eu falei assim, ai, deixa ele tá dormindo, deixa ele um É. pouquinho. Aí Thalita do nada, aí tem cotonete? Gente, por que a gente... Daí ela falou, tem, Porque pega dá o aqui no erro, você tem que limpar lá dentro, né? Que é o... É, e ela do lá na engate sala. da câmera, da lente na câmera. Você limpa ali, É. aí às vezes tá certo. desse- Aí desse- deu. Mas por que, né? Uma fotógrafa vai pedir um cotonete no Mas meio de lembra depois de contar outra coisa. Aí você pega e fala assim, ai, aqui tá... Ai, finge, pega o outro lado do cotonete e fala assim, ai, o colinho dele tava machucando aqui, isso, tava isso. remelento. É, eu mas acho a que gente perrengue plena ali, ó, de- vai... mas de Mas por isso que eu equipamento é acho que é uma difícil, loucura né? você Aí ter uma limpou e câmera deu só. certo. Deu certo. Ah, pois então tá, pelo menos, né? Ah, eu tenho uma fotógrafa muito amiga que ela Você não pode pôr no silencioso? simplesmente pegava o cartão comigo. No meio do cartão, não morro, mas não conto quem é. Fotografando. Aí, peraí, que meu cartão de memória deu erro. Eu falava, ela tirava e fazia. Meu colocava Deus. de De novo. volta. Aí eu Quem será? Quem é? Aí Você eu me falei, conta mas que, depois. falei, mas que porra é essa? Aí, assopra 2 vezes. Eu falei, gente, eu não tenho essa gente, estrutura. Cartão de memória é por lixo. Não, quando não dá era erro. cartão de memória, era a câmera, o O negócio encaixe. da câmera. É, A só da que câmera, você- onde põe. só que você Eu não assoprava assoprava o no cartão, leitor. não, assoprava dentro da câmera. É o leitor. É o Não, pior aí ainda, que é pôr assopra- bactéria lá dentro, Aí né? eu falava assim, Dani. E voltava a funcionar. Dani, mas uma hora não vai. 2 vezes, saiu depois comigo de novo pra fotografar. Falei, Dani, não faz isso, uma hora não vai dar certo, né? E nunca mais deu, ó, já tem, faz 2 anos isso. Meu Deus. Assoprei, ó, ficou bom, viu? Conserto câmera, soprando. Aí, tá vendo? Olha só. É o negócio do cartão, não é o cartão que Eu assoprava. entendi. assoprava. Ah, tá. É, o dentro comigo da câmera. aconteceu a mesma coisa, eu tava fotografando, ela já tinha dado algumas vezes o tal do error, mas ela voltava a funcionar. E aí eu Sozinha. deixava, sozinha, aí eu deixava pra lá, sabe? Os pequenos milagres de Pequenos Deus. milagres. É. Eu tenho câmera backup também, mas assim, quase Aí você não fala, ah, foi usa. só aquele dia. É, não vai isso. acontecer de novo. E até que é. no meio do Smash, tudo montado. Era o primeiro dia da minha assistente nova, tava ali comigo. E aí, a hora que eu fiz a foto do bolo, cenário vazio. Aí a mãe mandou, estou na frente do estúdio. Eu falei, já tô descendo. Desci, recebi, quando eu voltei, que eu fui fazer já tinha trocado o bebê, tudo, porque já tava tudo testado. Eu fui Sim. fazer a primeira foto, error. Eu nem pensei 2 vezes. Eu tirei ainda a lente, pus de novo, tirei a bateria, tirei o Faz cartão, tudo, fiz fez tudo. uma oração. Fiz uma oração, nada. Aí eu falei, a menina não entendeu nada, a assistente. Eu falei pra mãe, só um minutinho. Isso aqui tá tão lindo que eu vou mudar a câmera e a lente. Eu vou fotografar com uma lente fixa. Aí desci, já pingando e falando, Ana, você merece mesmo. Você merecia não ter câmera, né? Aí desci, peguei a câmera backup. Mas assim, você quase não usa.
Fica meio Você se né? Ela tá toda desestabiliza e ela é desconfigurada. abaixo. Então, Sim, assim, você já a cor sabe não que é a aquela qualidade cor que não vai você ficar gosta. legal. Você põe defeito, embora Sim. a mãe não vai perceber nada, mas Nada, foi você tudo já tá perfeito, prevendo, né? mas a É gente verdade. fica, Mas né? isso daí. Aí, o que que eu fiz? No dia seguinte, eu tinha uma festa infantil em um buffet. Isso foi numa quinta-feira, eu tinha festa na sexta. Eu também já tava de saco cheio. Eu simplesmente, sexta-feira... Aí acabou o ensaio, eu liguei pros meus contatos. Sexta-feira cedo, passei no Stand Center lá na Paulista, peguei a câmera nova. Pra quem pode, né, Deus bem? do Já céu. comprou RP, já foi comprar. Não, peguei, mas assim, e fui direto pra festa. Não é fácil também. Não, foi igual você Foi. fez. Não Chegou sabia a nem minha usar. câmera, Pegou a eu câmera também um dia, fui foi pro fazer outro. festa. Não, cheguei na festa. É outra câmera. Não, você não sabe o que aconteceu na festa. Aí cheguei na festa, e buffet claro, no início comecei. Pum, 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 pum. A hora de colocar o flash, o que aconteceu? Peguei meu flash antigo, né, da Canon e tal, e fui colocar. E não entrava a sapata. Ai, o encaixe. Não entrava o encaixe, eu falei, caramba, aquela chinesa, eu vou matar ela não me falou que precisava de adaptador. E eu ali, subiu o ISO, né, plum, e continuo. A hora que deu uma folgadinha, Respirou. eu olhei pra câmera assim, Você não- não, eu não, a câmera nova, ela vinha com um negocinho assim, só pra proteger a sapata. Aí você não você tirou. esqueceu Eu de não tirar. tirei, então não entrava. Tá quebrando o protetor. Protetor. Eu falei, então assim, gente, a gente se mas mete é, em cada mas é. uma. Sim. É. Não, um dia ela fotografou, ela já contou num episódio que ela aconteceu algum perrengue, eu não lembro o que era. E ela falou pro moço, não, peraí. Aí aconteceu o perrengue lá com a lente dela, ela saiu correndo, foi lá, pegou a outra... Aconteceu problema com a câmera. Ela pegou a outra câmera backup e falou, Não, só vou foi fazer um isso, negocinho. foi o erro. Foi o erro. A festa de um ano, a hora que os avós, uma festa super difícil, quando eu consegui reunir 13 flash pessoas, que que era o estourou o seu. sonho da família lá, fazer essa foto, deu erro. No que deu erro, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, só um minuto, tão perfeito, vou trocar a lente, que já tá ficando batido, né? Corri ali. Mas pode usar essa? Só que eu fui procurar minha bolsa. Ai. Minha bolsa tinha sumido. Ai, A organizadora da desespero. festa pegou minha bolsa, pôs dentro. Isso caixa no de início, presente. De Ai. presente. E os presentes estavam todos em Nossa. cima. Só que a hora que eu falei, minha bolsa. Meu, a caixa era grande. Eu mergulhei assim, ó. Comecei a jogar os presentes pra fora. Ninguém filmou isso? Tirei a bolsa. Só que eu tava tão alucinada de nervoso e eu peguei a câmera backup e eu voltei a fotografar. No que eu fui fazer o primeiro clique, o avô, ô moça, gente, eu por trás da minha câmera assim falei, Ai, inferno de velho. ô velho, fica quieto, deixa eu trabalhar que eu tô suando. Aí eu, pensei, aí eu abaixei um pouquinho e falei, oi? Ele falou, sua câmera tá estranha, tá com um buraco no meio. Eu Não só pôs a peguei lente. a câmera, tirei o negócio e não pus lente. Fui só com o buraco da câmera. Gente, O velho ajudando. o velho me ajudando. Você julgou. Mas em ajudando evento acontece muito mais perrengue, né? Muito mais. Nossa, aconteceu Aí muita voltei coisa, correndo, ponho a lente e volto também assim, fotografando no escuro, né? Os 5 primeiros cliques ali até poder você respirar e conseguir ver. entender o que tá acontecendo. Não, mas assiste mais os podcasts que você vai ver uns perrengues da Annalise que só ela passa. Vocês nunca fizeram casamento? Eu não. já fiz muito. Eu já fiz pequenos Muito. casamentos, grandes não. Eu já fiz. Dá muito, não dá? Meu, casamento assim, é perrengue. É assim, Não tem casamento como. é perrengue. muita e, coisa. assim, eu quero prometer pra mim mesmo que casamento mais que 50 pessoas eu não faço. Não quero esses casamentos em sítio, 12, 15 E casamento horas. duplo? Você já fez? Não. Ela já Menina. fez que é casamento 3 duplo? vezes. 2 pessoas casaram ao mesmo tempo. casando. Não, 2 casais casaram ao mesmo tempo. É uma loucura. Eu fiz. tudo dobro. Eu fiz uma vez. Aí, o primeiro você não tava. Não. Aí eu falei pra ela assim, nunca mais a gente até vai fazer. aparecer Eu não o quero. próximo. Ah, apareceu. Ah, vamos. Não, mas aí É eu uma falei, vamos loucura. fazer, vai ser diferente agora. Não, Deus porque me eram os livre, 2 porque irmãos da- que estavam casando no mesmo dia. Porque o da primeira eu achei que não tinha dado certo porque eram 2 irmãs. Então a gente percebeu que elas ficavam muito. Se disputando? É. É. E aí não E foi não deu diferente certo, no porque segundo. as noivas ficaram disputando entre elas também. Fica, a gente foi fazer a entrega do álbum, aí ao invés da noiva pegar o álbum dela pra olhar primeiro, não. Ela pegou da outra. cunhada. Deixa eu ver o dela. Ah, o É. dela ficou mais bonito. Sim. Aí eu falei, não, então é pior não. ainda. Gente, Foi. mas foi ô, terrível. mulher É. Mas vários perrengues. Eu acho que evento tem mais. Atualmente não tem tanto porque a gente tem mais controle, né? é, uma estúdio é pessoa mais só. controlado. Eu já conversei com a cliente, eu já sei o gosto dela, já sei o que ela espera, ela já sabe o que ela tem que levar. Então é uma coisa muito mais controlada, né? Eu acho que evento tem mais perrengues. Aí fora no Ai, estúdio. Simone Thalito, olha, nós já passou mais de Mais uma de uma hora e hora. 10 Nossa, aqui Foi de difícil, parou o episódio.
Parou. Só no começo, é igual Só avião no mesmo. começo, Já né? Já pousou o tá avião. tranquilo, né? Com certeza a gente ficaria aqui mais horas, né? Sim. Batendo papo. A gente quer agradecer mais uma vez. Foi muito bom. Eu acho que... amamos. Eu já Né? conhecia, né? Não conhecia a Thalita pessoalmente, conhecia só você, Simone mas tá agora... em tudo, Thalita A se Simone. esconde. É, a Simone eu tá sou em- meio assim. Pode né? ir, tá? A gente deixa. Deixa, então deixa, no próximo tá bom? irei. Próximo Proibida café, aí sozinha. Eu achei que vocês Simone. mordiam, por isso que eu não... E assim, a Simone é de uma delicadeza, porque a gente vê você, né, correndo pra cá, pra lá, e a gente se cruza, e você realmente tem esse jeito perua e tal, e às vezes a gente fica até com medo de chegar perto, mas você é um doce. Não, é perua, mas ela é calma, Ela serena. é calma, Ela é, serena, é. ela é. Muito, Ela muito, podia muito ser legal, psicóloga, assim, ter gente. essa É, oportunidade de conversar mais ainda com você, entender o trabalho de vocês, e a admiração Obrigada. master aí. Inclusive, Simone é fã número 0, não é nenhum, da Alpha Photobook, nossa Sim, patrocinadora sim. maravilhosa que a gente ama. E ela usa há muito tempo, né? Desde o início, foi a minha É. primeira e única. Única É e perfeito, verdadeira. né? Perfeito, não A tem o que gente reclamar. trabalha com eles, É assim, muito maravilhosos. humanizado. É né? muito humanizado. Eu falei hoje aqui para uma outra fotógrafa, eu falei para eles, olha, a Alfa ainda é aquela empresa que você consegue falar direto, você Sim. tem um atendimento Sim. diferenciado. E faz toda a diferença. A gente diferença. precisa de parceiros É, assim, faz né? toda a diferença, Fora o, né? o trabalho é impecável, Sim, né? A sim. rapidez, a escuta, né? Sim, e sim. não tem Não, a gente não tem do que encadenadora reclamar. que entrega em pouco tempo. Porque Gosto hoje em dos dia valores também. os valores, valores. também é muito imbatível, assim. Sim. Pela qualidade e os valores são imbatíveis. E eu gosto muito do prazo, porque às vezes a gente perde cliente. É muito ruim, tipo no newborn, né? Você já é um trabalho que a gente dedica muito na edição, demora um tempo pra entregar. Depois mais 30 dias. Casamento também, né? Sim. Casamento sempre o álbum vai demorar 60 dias. Nossa, Sim. com a Alfa não tem isso. Com a Não, Alfa é bem comprou rápido. em uma semana tá em Já casa, você já até tá surpreende. entregue, é. É. Muito bom. Então, assim, quem quiser conhecer, tá nas descrições. Super aprovado. Super Então, aprovado. Sim. A Alpha Photobook tá no nosso coração. Somos fãs, mais de 10 anos trabalhando com Ai, eles. que bom. Então, meninas, mais uma vez o nosso muito obrigado. Você ouvinte aí, não deixe de assistir, né? Se você vê o tanto de informações, experiências e perrengues que todo mundo passa É. desde o início, né? Mais uma vez, muito obrigada, Alpha Photobook, Café Ananias e Assis, e a todos vocês que estão aí, hein? Tchau, Tchau. tchau! Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.